Salmo 23. O Salmo 23, versículo 1, é um dos versículos mais conhecidos em todo o mundo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas outras leituras desse primeiro versículo trazem para a gente novos entendimentos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa que Ele me suprirá em todas as coisas. Na leitura direta do hebraico, nós temos duas traduções. O Senhor é meu pastor e isto me basta. E também temos o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em ambas as leituras a gente tem trazendo a importância, a confiança e a segurança que o Senhor Adonai é o nosso pastor. E Ele sendo nosso pastor, de fato, nada me faltará, eu terei tudo, de nada sentirei falta, todos os recursos virão a mim, recursos de saúde, recursos financeiros, recursos de oportunidades, de trabalho, de negócio, de sustento. Todos os recursos virão, porque o Senhor é meu pastor. Ontem eu escutei mais uma leitura, mais uma versão desse versículo 1. O Senhor é meu pastor e Ele sempre estará comigo. O que significa isso? Eu achei muito interessante esse versículo, principalmente pela continuação do capítulo. O Senhor é meu pastor e Ele sempre estará comigo. Ou seja, no mundo teremos aflições, mas Ele sempre estará comigo em todas elas. Sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele sempre estará comigo. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, porque Ele sempre estará comigo. O Senhor é meu pastor e Ele sempre estará comigo. Vamos ver o que mais que diz aqui esse capítulo tão precioso de Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Quando diz que Ele me faz repousar em verdes pastos, aqui a mensagem é: Ele me fará descansar, Ele é o meu descanso. Ele será o meu descanso, o meu repouso. Em meio a tribulações, Ele vai me fazer repousar. E por que Ele me fará repousar? Porque Ele é meu pastor e Ele sempre estará comigo, sempre. Por que Ele me fará repousar se o mundo jaz no maligno? Porque Ele está comigo e eu não pertenço a esse mundo. Apenas o fato dele estar comigo já é o suficiente para que eu tenha descanso e refrigério. E Ele me levará para junto de riachos tranquilos. As obras de Deus são manifestas na natureza. E quando Ele me faz repousar em verdes pastos e me levará em riachos tranquilos, isso daqui é uma sensação de completo repouso, completo descanso, completa restauração dos meus sentimentos. Renova-me as forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Então, quando a palavra diz renova-me as forças e guia-me pelos caminhos da justiça, em meio às tribulações, Ele é meu pastor, sempre estará comigo, estará me fazendo repousar em verdes pastos, juntos a rios tranquilos. Somente assim eu renovarei as minhas forças. E quando Ele instrui, guia-me pelos caminhos da tua justiça, ou seja, qual a condição para repousarmos nele?
qual a condição para termos renovado as nossas forças? É nós caminhando no caminho que Ele tem para nós, no caminho da sua justiça. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seu amor. A justiça de Deus é o seu sacrifício substitucional por nós na cruz. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei mal algum, pois tu estás ao meu lado. A palavra de Deus diz que há mais sabedoria numa casa em luto do que numa casa em festa. E como que é isso? É muito difícil quando a gente encara a morte próxima de nós. A morte de centenas de milhares de pessoas numa guerra, num tsunami, num terremoto, são apenas números. Mas quando a morte bate à nossa porta, de alguém muito próximo da gente, de alguém que nós amamos, ali é o nosso vale da sombra da morte. Ali é o escuro vale da morte. Mas porque o Senhor é meu pastor e está sempre comigo, eu não temerei mal algum. Tua vara e teu cajado me protegem. Ou seja, no medo da morte, no medo do vale da morte, quando a morte nos alcança, eu não preciso ter medo, pois a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Muitas vezes, o nosso inimigo, nós achamos que são inimigos físicos, da carne, do sangue, mas a própria palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, quando a palavra fala, preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, os meus inimigos são aqueles que a palavra de Deus instrui que são os nossos inimigos. Quem é o inimigo de nossas almas? É Satanás. Então, o Salmo 23 traz aqui uma instrução. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Significa que o inimigo das nossas almas já está derrotado. E é por todas as obras e dardos do inferno, todos os dardos inflamados, eles não prosperarão contra a igreja, porque o Senhor já preparou um banquete, ou irá preparar um banquete para todas as astutas ciladas do nosso inimigo contra nós. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A unção significa, unção, vocês sabem o que significa, mas o que esse texto está falando é ungir a cabeça com óleo. Isso está trazendo o centro da vontade de Deus para nós. Se nós estivermos nesse centro de vontade, nossa cabeça será ungida e meu cálice transborda, ou seja, as bênçãos do Senhor são derramadas sem medida para nós. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Então esse Salmo 23 traz aqui para nós a instrução de uma vida com o Senhor, tendo Ele como nossa fortaleza, nossa segurança. Ele é o Senhor de nossas vidas, de nossas almas. O Senhor é o meu pastor e Ele sempre estará comigo. Não importa as dificuldades, as guerras, as batalhas que enfrentaremos, mas
Ele nos faz repousar em verdes pastos e nos guia a rios tranquilos. Ele nos guia por caminhos que vão nos afastar dessas perturbações, dessas aflições. Renova minhas forças, ou seja, por esses caminhos nós seremos renovados, desde que andemos no caminho da justiça. Mesmo quando eu andar pela sombra do vale da morte, Ele será conosco, por isso não deveremos ter mal algum, pois Ele está ao nosso lado. Tua vara e teu cajado me protegem no medo do vale da sombra da morte. E Ele preparará para nós um banquete na presença daquele que nos aflige. Ele nos dará unção para atravessarmos todos os desafios que nos são impostos, e o meu cálice transborda, ou seja, todas as bênçãos do Senhor transbordam em nossas vidas. E certamente, cumprindo todos esses requisitos, andando por esse caminho da justiça, a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da nossa vida. E assim viveremos na casa do Senhor para todos sempre. Essa é a minha mensagem e o meu desejo para todos vocês. Confiem no Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Ele estará sempre conosco e de nada sentiremos falta. Salmos 23, de Davi.